dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Sabem por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei, não faço a mínima ideia de que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas não importa. O que importa é que vocês estão assistindo e eu espero que vocês aprendam. Eu sou Kênia, sou nova professora de português e nós vamos caminhar junto este ano com um conteúdo de gramática. Para iniciar as nossas videoaulas, nós vamos trabalhar regência. Não tem como a gente falar em regência sem recordar e entender transitividade verbal. Vocês lembram o que é isso? Transitividade verbal, aquele carinha do complemento, direto, indireto, com preposição, sem preposição, ok? Estão lembrados disso? Se caso isso não fizer muito sentido para vocês no decorrer da explicação, vocês deixam lá no e-mail a dúvida que de repente a gente volta nessa aula de transitividade verbal, ok? Vamos falar de regência. Turma, vem comigo. Regência. Para entender regência, precisamos compreender que há dois termos principais na regência. Quais são esses termos? É o regente e o regido. Fica a dica. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda? O regente. Quem é o cara ajuizado que obedece? O regido. Se esse regente, o cara que manda, for o verbo, nós temos regência nominal. Mas se esse cara que manda for um nome, e quais são as classes gramaticais que determinam o nome, gente? Substantivo, adjetivo e advérbio. Então, se ele for um nome pertencente a qualquer uma dessas três classes gramaticais, substantivo, adjetivo e advérbio, ela vai ser uma regência nominal. Então, se é um nome, nominal. Se é um verbo, regência verbal. E o complemento, ele dá sentido, ele completa o sentido desse regente. Bom, então qual o sentido e o que é estudar regência em língua portuguesa? Se não é, bom, vem comigo. Com base nesses três exemplos, nós vamos entender o que a regência estuda dentro da língua portuguesa. Vejam, pagaram aos clientes. Paguei a dívida do meu irmão. Estou ansioso para terminar a leitura do livro. Será que essa frase é verdade? Será que tem realmente algum aluno ansioso para terminar a leitura do livro proposto para o projeto Sarau? Depois vocês me contam. Vamos lá, gente. Fiquem focados, pensem no verbo pagar. Tem uma diferença sutil nesses dois verbos. Olhem para vocês verem, uma diferença bem sutil nesses dois verbos. Pagaram aos clientes e pagaram a dívida do meu irmão. Tem alguns verbos na língua portuguesa que quando eles sofrem uma alteração de regência, que é no caso pagar, perdoar e agradecer. O que eu digo que eles sofrem uma alteração de regência? É porque quando eu quero dizer que eu estou pagando, perdoando e agradecendo a coisas, igual aqui, ó, dívida não é uma coisa palpável, dívida? Então, se eu digo que eu pago coisas, eu não uso preposição. Paguei a dívida sem preposição. Sem preposição. Paguei a dívida. Paguei direto a dívida, sem preposição. Mas se eu digo que esse pagar está relacionado a pessoas, com preposição. Então, aos, preposição. Pagaram aos
clientes. Pagaram aos clientes. Estou ansioso. Ansioso aqui é um substantivo, ok? Certo? Ansioso para terminar o livro. Olha a preposição aqui, para. Estou ansioso para terminar a leitura do livro. Guardem as 7 chaves essa dica. Não se fala em regência nominal se não for acompanhada por preposição. Falou em regência nominal, vocês vão pensar em preposição. Preposição, regência nominal. Regência verbal, ele pode ser com preposição ou sem preposição. Nós estamos falando aí do que? Do complemento. Lembra que eu falei do regente regido? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, aqui no caso, quem é o regente dessa primeira oração? É o verbo pagar. Então, o verbo pagar é o regente e aos clientes é o regido. Porque aos clientes está completando o sentido do verbo pagar. Eu paguei para quem? Lembram da transitividade verbal? Quando a gente pergunta para o verbo para quê? Para quem? Quando a gente pergunta o verbo o que ou quem? E se o verbo responde com preposição, o complemento é um objeto indireto. Se o verbo responde sem preposição, o complemento é um objeto indireto. Aqui na regência, o complemento também acompanha a transitividade verbal, com e sem preposição. Quando eu digo paguei, eu paguei o quê? Paguei a dívida. Então, o verbo pagar, ele aceita as duas regências. Tanto a regência com complemento nominal, a regência com complemento, desculpa, gente, falha direta. Com complemento, buguei. Complemento de objeto direto e complemento com objeto indireto, que é a transitividade verbal. A regência, então, ela estuda exatamente o quê? Ela estuda exatamente a relação que existe entre o regente e o regido. A relação de sentido que existe entre o regente e regido. Se o regente ele é um verbo, é a relação de sentido que existe entre o verbo, que é o regente, e o seu complemento, que é o regido. E tem alguns verbos que, se eu mudo a regência dele, ou seja, se eu mudo de objeto direto para objeto indireto, eu mudo completamente o sentido do verbo. Aspirar mesmo é um exemplo disso. E a mesma coisa acontece com o nome. Só que o nome, no caso do nome, a regência vai estudar a relação de sentido que existe entre o nome, que pode ser um substantivo, igual no caso aqui é o ansioso, é um substantivo, entendeu? Não, aqui no caso do ansioso é um adjetivo, porque o substantivo seria a ansiedade. Então, ansioso aqui
é um adjetivo. É que relação que esse adjetivo tem com o meu complemento, que é o quê? Terminar a leitura do livro. Ok? Para vocês entenderem melhor qual é essa relação e como que essa relação muda de sentido, acompanhem comigo mais este exemplo para que vocês possam entender do que eu estou falando. Tá? Vamos lá? Vamos compreender o que eu estou falando. Quando eu digo amor de mãe, é único. É o mesmo sentido de eu dizer que amor à pátria, que eu amor à pátria. Olha para vocês verem que a regência do verbo amor aqui mudou. Tá vendo? E na hora que mudou a regência desse verbo, mudou tudo. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo esse sentido? Porque a regência, gente, pensem, trabalha a relação que o sentido tem, relação de sentido do regente com o regido. E é aí que faz a diferença no nosso estudo. Olha para vocês verem, amor de mãe é único. Amor à pátria é balela, mas amor de mãe é único. Bom, não vou colocar balela não, né, gente? Amor à pátria é fidelidade à nação. Ou é fidelidade às leis. Ok? Eu gosto mais da fidelidade à nação. Vamos lá. Amor à pátria é fidelidade à nação. É isso aí, gente. Essa matéria, ela é difícil mesmo, então eu quero ir introduzindo ela devagarzinho. Na próxima aula, eu gostaria que vocês dessem uma lida nessa matéria, que aí eu vou trabalhar especificamente regência verbal e regência nominal. Nós vamos trabalhar alguns verbos e vamos trabalhar alguns nomes na regência para a gente entender aí o sentido delas, ok? Então, por hora, para vocês, bons estudos. Fui!